1 de Coríntios, capítulo 15. Essa semana é uma semana marcada por muitas emoções, muitas espiritualidade, religiosidade. Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de la Ressurreição. Domingo passado foi o Domingo de Ramos, o Domingo de la Entrada Triunfal. É uma semana que nos invita a meditar na paixão de Cristo, que Cristo ha hecho por mim e por nós outros. E não podemos passar em branco, porque se está assinalado na fecha, devemos estar então se meditando nessas coisas. Estaremos aí meditando em las 7 palavras pronunciadas por Jesus em la cruz, como é de costume, mas neste momento eu quero ressaltar a ressurreição de Cristo, que é um hecho, é um fato inquestionável. Ele morreu, ressuscitou e está vivo. Em 1 de Coríntios 15, que me acompanhais, digo assim a palavra do Senhor: ademais os declaro, irmãos, o evangelho que os he predicado, el qual também recebestes, el qual também perseverais, por el qual mesmo, se reteneis a palavra que os he predicado, sois salvos, se não creestes em vano. Porque primeiramente os he ensinado lo que a si mesmo recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme nas Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois a los 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos à la vez, de los quais muitos vivem aún e outros já dormem. Depois apareceu a Jacobo, depois a todos os apóstolos, e ao último de todos, como um abortivo, me apareceu a mim, o apóstolo Paulo narrando, porque eu sou o mais pequeno de los apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, pero por toda a graça de Deus soy lo que soy, e sua graça não ha sido em vano para comigo, antes he trabajado mais que todos eles, pero não eu, senão a graça de Deus comigo, porque ou seja eu, ou sejam eles, assim predicamos, e assim habéis creído. Pero se predica de Cristo que ressuscitou de los muertos, como dizeis alguns entre vosotros que não há ressurreição de los muertos? Porque se não há ressurreição de los muertos, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vana es então nossa predicação, vana es também nossa fé. E somos achados falsos testigos de Deus, porque hemos testificado de Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual não ressuscitou, se em verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vana, e aún estáis em vossos pecados. Então, se também os que dormiram em Cristo pereceram. Se em esta vida solamente esperamos em Cristo, somos os mais dignos de comiseração de todos os homens. Mas agora, Cristo ha ressuscitado de los muertos, primícia de los que duermen es hecho. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Então, o apóstolo Pablo está aqui trazendo a narrativa de la ressurreição de Cristo,
conforme também hemos leído no culto, na introdução do culto, no capítulo 20 de São Juan, e no primeiro dia da semana, bem temprano, foram ali as mulheres ver o sepulcro do Senhor. E o Senhor havia ressuscitado. E Maria Madalena viu o Senhor Jesus. Pero antes de Maria Madalena, Pedro e Juan se acercaram ao sepulcro porque a pedra foi removida. E Jesus já não estava ali, a não ser os lenços e o sundário estava ali, posto à parte. Não como um ladrão. Ladrão quando vai, leva tudo. Mas estava ali dobrado à parte. Os lenços. E os ángeles falam para ele: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Pero antes disso, de que Jesus vive, e porque Ele vive, creemos que teremos também uma ressurreição semelhante. Vamos dar um repasso nessa semana que não foi fácil. Há pouco participamos da Santa Cena. E Jesus instituiu a Santa Cena em lugar da Páscoa judia, que também falei na hora da Santa Cena, que a Páscoa é passagem. O ángel da morte passou por alto em las casas que tinha a sangue do cordeiro. Hoje não necessitamos matar mais um cordeiro animal, porque o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo está em nós outros, e a sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E Jesus instituiu então a nova aliança. O próprio Cordeiro de Deus estava ali. E falou: este é meu pão, este é meu corpo, e esta é minha sangue. Pero antes, aún na semana, ele estava já falando para os seus discípulos que não deixaria eles órfãos, enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E nós outros que aceitamos a Cristo como o seu Senhor e Salvador, como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo que não está fora e tampouco ao lado, ele está dentro de nós outros, engendrando vida e vida com abundância. Então, se Jesus foi atando, foi deixando as coisas, ponendo seus pontos em seu devido lugar. Então, chegou um momento que ele saiu cantando para ser sacrificado, ali em Getsemane, e orando ali, chega Judas e entrega o nosso Salvador aos inimigos, aos religiosos de sua época, e levaram Jesus para um tribunal falso, um juízo falso, onde tinha falso testigo, e o tribunal era corrupto, e foi sentenciado à morte de cruz. E Jesus levou a cruz pesada, a cruz que era minha, a cruz que era nossa, porque ele não havia cometido pecado, ele era o Santo de Deus. E crucificado ali, no Gólgota, no monte chamado Calaveira, e ao seu lado um ladrão e ao outro lado também outro. E passado algumas horas, Jesus começou a falar essas palavras, as palavras que Jesus predicou ali no seu púlpito, e no púlpito do Senhor é a cruz. E a primeira palavra, tu pode me acompanhar em Lucas 23, versículo 33, Rebeca, ponga a primeira foto. A primeira palavra é uma expressão de perdão. Capítulo 23 de Lucas, verso 23 e 34, habla assim: e quando chegaram ao lugar chamado de la Calaveira, lhe crucificaram ali, e a los dois malhechores, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Padre, perdona-los, porque não sabem o que fazem. Os evangelistas, irmãos, nos evangelhos vai descrevendo as palavras de Jesus ali.
Jesus não tinha rancor, Jesus não tinha ódio em seu coração, tinha misericórdia, tinha amor. Aunque estava ali injustamente, pero ele sabia para o que havia venido à terra. Jesus havia venido buscar e a salvar no que se havia perdido. Jesus havia venido para cambiar minha história, nossa história. Porque desde o Éden, através da desobediência de Adão e Eva, o homem e a mulher nasceu bajo o pecado. E o pecado nos hace separação do nosso Deus. Dijo a palavra do Senhor em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a paga do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se aqui Jesus está intercedendo em favor daqueles que estão crucificando a Ele. Jesus começa o seu ministério com a oração. Ali no bautizo de João, Jesus começa a orar e descende o Espírito Santo em forma corpórea como de paloma em Jesus. E começa ali o ministério do Senhor. E depois, a hora, termina seu ministério intercedendo. Oferece perdão àqueles que aceitam mediantemente por la fé em Cristo Jesus. Amigos, irmãos, vosotros que me escutais, hoje Jesus libera perdão para nós outros, porque às vezes não sabemos o que fazemos, mas Deus sabe o que está fazendo. Oferece perdão. Há uma oportunidade de perdão hoje. Vosotros que estão me escutando, seja aqui na igreja, seja pela internet, há esperança para ti. Buscai a Cristo mientras pode ser achado. Invocai mientras pode estar aqui cercando. Deixe o impio seu mau caminho e se converta a Deus, que é rico em misericórdia. Pero Jesus não ahorrou palavras. No capítulo 23, versículo 42 e 43 de Lucas, na próxima foto, agora Jesus vai dar uma expressão de salvação. Quando dijo, eu ladrão, dijo a Jesus, acuérdate de mim quando vengas em tu reino. Então se Jesus lhe dijo, de certo te digo, que hoje estarás comigo en paraíso. É interessante que quando começa ali a crucifixão, eles começam a burlar. As pessoas começam a burlar e falando, se tu eres o Filho de Deus, descenda-te da cruz e creemos em ti. Se tu eres o Filho de Deus, haga uma señal e cremos. Jesus passou 3 anos e meio fazendo señales, sanando leprosos, dando vista aos cegos, purificando as pessoas, perdonando as pessoas. Paralítico andava, multiplicava pães e peixes, caminhava por las águas, repreendia a tempestade, ressuscitava mortos. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, para quem não quer crer em Deus, nenhum milagre será suficiente. Pero para tu e eu que cremos em Deus, não necessita mais milagre, porque Ele vive em nós outros. Aleluia! Oh, Ele vive! Ele reina! Santo, santo, santo. E num dado momento, os 12 ladrões que estavam ali estavam burlando de Jesus. Mas como num fecho de graça, o Espírito Santo toca em um e ele reconhece sua posição, repreende o outro, porque estamos em las mesmas condições, somos ladrões, hemos pecado, pero ele nada hecho para estar aqui, e é verdade. Jesus está na cruz por causa de meus pecados, é isso que deve estar claro em nossa mente. Então, se ele se direciona ao Senhor, aquele que poderia cambiar, porque ele viu que o que estava ali não era um galileu qualquer, não era um nazareno qualquer, era o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E ele se refere a Cristo o seguinte: quando entrarem no teu reino, acorda-te de mim. Meu irmão, minha irmã, Jesus não se olvidou de ti.
Dijo a palavra do Senhor que Ele tem escrito na palma de suas mãos seus nomes. Dijo a palavra do Senhor que Ele tem seu nome escrito no livro da vida. Jesus não se olvida de ti, Jesus não desistiu de ti, Jesus não abre mão de ti, Jesus te ama e Ele vive. Oh, aleluia. E Ele prometeu àquele ladrão. Sabe o interessante, Ângela? Que nós outros vamos nos encontrar com esse ladrão ali. Ali no céu entra ladrões arrependidos que aceitaram a Cristo. Que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. E Jesus dá esta palavra para ele: de certo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Receber a Cristo é garantizar, é ter o sello, é ter a visa espiritual de entrada garantizada ao cielo de glória, a estar com Cristo no paraíso. Isso nos revela o amor do Senhor e o desejo de salvação. Pero a terceira palavra do Senhor na cruz expressa, é uma expressão de carinho, está em São João 19, verso 25 ao 27. São João, capítulo 19, verso 25 ao 27, a expressão de carinho de Jesus. Tem esta imagem. Estavam junto à cruz de Jesus, sua madre, e a irmã de sua madre, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando viu Jesus, a sua madre, e ao discípulo a quem ele amava, disse a sua madre: mulher, é aqui tu filho. Depois disse ao discípulo: é aqui tu madre. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. É interessante que Jesus, aqui na terra, ele foi criado com uma família. Sabemos a história que Maria era uma donzela prometida para José, antes de contrair boda. Tuvo ali o Espírito Santo, que Jesus foi enviado pelo poder do Altíssimo e envolveu Maria, e foi engendrado pelo poder do Espírito Santo, algo sobrenatural. E José respeitou isso. Pero depois do nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos. Se me acompanhas, aunque não está aqui, Mateus capítulo 13, e o versículo 55. Diz aquela palavra do Senhor: não é este o filho do carpinteiro, no caso José? Não se chama sua madre Maria, seus irmãos Jacobo, José, Simão e Judas? Não está todas suas irmãs com nós outros? De onde, pois, tem todas estas coisas? Vale? Então, se depois de Jesus, José consumou sua boda com Maria e teve aqui filhos. Pero Jesus, como filho primogênito, como filho maior, hermanastro desse, tinha a responsabilidade de cuidar de Maria, porque parece que José já estava morto nesta época. Então, se ele estava responsável, sabe o quê? De designar alguém para ser cargo de Maria. E não tinha outra pessoa melhor que seu discípulo amado, João. Então, se aqui ele habla, quando vê sua madre, Jesus é uma pessoa que se importa com a família, se importa com as pessoas. Não queria deixar Maria sem uma ajuda, sem cuidado. Então, se ele señala ao discípulo amado e diz: mulher, é aqui seu filho. Depois diz ao discípulo: é aqui sua madre. E João leva Maria a sua casa e cuida de Maria. O que quer dizer isso? Subraia o amor, a fidelidade e a ternura de Jesus. Jesus cuida de los suyos. Não se preocupe, Jesus está cuidando de cada detalhe. Jesus está vendo a situação. Jesus está te cobrindo. Está te dando a graça para poder estar suportando esse momento. Depois, a quarta expressão
A outra foto. Está em Marcos capítulo 15, verso 34. É um clamor de supremo sofrimento. Marcos 15, 34 diz aqui: e na hora novena, Jesus clamou a grande voz, dizendo: Deus meu, por que me has desamparado? Amém, amados irmãos? Durante as primeiras 3 horas de crucifixão, quando nossos pecados foram postos ali e expostos ali, mira que Jesus sempre se relacionava com Deus chamando de Padre. Era hora por causa de nossos pecados que estava carregando ali, trata Deus como Deus, o Padre como Deus. E porque Deus ha desamparado Jesus, ha deixado Jesus, tuvo que se apartar, virar as espaldas para Jesus, por causa de nossos pecados que estavam em Cristo. Ele desamparou a Cristo para amparar a mim e a ti, para estender a mão salvadora. Agora a copa da ira de Deus está sendo posta em Jesus, por causa de nossas transgressões. Ele levou nossas transgressões, foi molido por nossos pecados, o castigo que estava sobre ele. Oh, aleluia! Por causa de mim, por causa de meus pecados, Cristo teve que ser desamparado, para que tu e eu agora fôssemos amparados por Deus. Jesus foi abandonado, mas tu não está abandonado. Jesus foi deixado ali para castigo, para levar nosso pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Levou nossos pecados, porque não tinha falha nele, não tinha mancha, não tinha arruga, não tinha nada que poderia estar acusando ele. E ele levou, como cordeiro manso, mudo, levou nossos pecados. Levou ele mesmo nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Cristo padeceu na sola vez pelos pecados, eu justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Essa expressão de Jesus é central. Cristo é o único homem perfeito. Foi abandonado, pero está permitindo que multitudes de pecadores arrependidos recebessem o perdão de seus pecados e entrassem pela porta, porque Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a ressurreição, Cristo é a vida. Nada vem ao Padre se não for por Ele. Agora sim Ele pode estar de braços abertos nos recebendo. Deus meu, não me desampare, Senhor, não me desampare. A quinta expressão, a quinta foto está em São João 19, verso 28 e 29. É a expressão do homem perfeito, que diz aqui a palavra do Senhor, São João 19, verso 28 e 29. Depois disto, sabendo Jesus que já tudo estava consumado, dijo, para que a escritura se cumprisse: tenho sede. E estava ali uma vasilha llena de vinagre. Então se eles empaparam em vinagre uma esponja, e ponendo-la em isopo, se lhe acercaram a boca. Irmão, Jesus estava aqui mostrando a humanidade, sua humanidade. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele, como homem, ele não sacava proveito de seus atributos divinos. Ele não sacava vantagem. Ele teve que padecer. Ele teve na época aqui que foi tentado, pero não pecou. Teve cansaço, sede, em cruz chorou. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é um homem perfeito e demonstra aqui a necessidade humana. Necessitamos de água para viver. E Ele que é água da vida, quando falou com aquela mulher samaritana: ó mulher, se tu conhecer quem está falando contigo, eu te daria água. E agora tem sede. Isso demonstra a nossa natureza. Necessitamos de Deus. Devemos ter sede de Deus, hambre de Deus,
devemos buscar a Deus a todo instante, a todo momento. Então, se Jesus aí para cumprir-se as Escrituras, expressou: tenho sede. A sexta expressão de Jesus na cruz está em João capítulo 19, verso 30. É uma expressão de vitória. Quando Jesus houve tomado o vinagre, disse: consumado és. E havendo inclinado a cabeça, entregou o Espírito. Que é consumado? Que Jesus teria cumprido todos os requisitos do sacrifício. Estava ali na cruz. Não abriu sua boca para maldizer, senão para orar em favor daqueles pecadores. Não estava ali por sua própria culpa, mas por nossa culpa. E esta expressão, consumado és, aparecia no final da fatura e indicava que havia sido totalmente pagada na época de Jesus. Quando a pessoa estava em deuda e o acreedor ia ali para cobrar, e o deudor pagava todas as coisas, emitia essa fatura, foi consumado a deuda. Então, se nossa deuda com Deus havia sido consumada através de Cristo, é por isso que quando Deus mira a ti, quando tu és um pecador arrependido, que se refugia no nosso Redentor, que se refugia bajo a sangue de Cristo, Deus não vê a ti como deudor, Deus não vê a ti como pecador, Deus vê a ti como filho e filha de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Cristo está vivo! Ele vive! Oh, Senhor! Oh, Deus não pede só uma coisa: crermos em Cristo e nos apropriarmos desse total eficácia do sacrifício de Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele nos comprou outra vez para Deus. E a última expressão, a sétima expressão, está em Lucas 23, verso 46 e 47. A sétima expressão, na expressão de confiança. Lucas 23, 46, diz assim: então se Jesus, clamando a gran voz, disse: Padre, em tus manos encomendo mi espírito. E havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Oh, aleluia! Aqui demonstra que Deus, que Cristo tinha total controle de sua morte, total controle de seu espírito. Ele, na hora que devia entregar, ele entregou, como um sacerdote entrega o sacrifício. E ele entregou seu espírito a Deus. E ele estava de agora sendo, hora, sabe o quê? No sumo do sumo, ali entrando, e no Santíssimo, não na terra, mas no próprio cielo, e oferecendo a Deus o melhor sacrifício. Então tu e eu hoje podemos alabar a Deus, podemos clamar aquele que vive e que reina. Ele esteve morto sim, mas agora está vivo, e vivo pelo ciclo do ciclo. Cristo vive, Cristo vive. E porque Ele vive, podemos predicar. E porque Ele vive, temos essa esperança, a esperança de glória. Ressuscitaremos com Ele e viveremos com Ele para sempre. Oh, aleluia! Maranata, vem o Senhor Jesus. Feliz ressurreição. Como nos poner de pé, irmãos, em nome de Jesus. Essas 7 expressões não podem se borrar de nossa mente. Às vezes nós outros somos um pouco olvidadiços, mas Jesus se importa contigo. Não permita que a circunstância venha borrar o que Jesus fez na cruz. Jesus pagou o preço, e agora tu tens direito, sabe o que? De alabar, de adorar. Cristo Jesus continua sanando, continua liberando, continua transformando o homem que entrega a vida a Ele, porque se algum está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se ha hecho novo. Nós não devemos buscar um Deus morto. Jesus vive, Jesus vive. Não devemos buscar entre os mortos aquele que vive, aquele que reina. Então, se Jesus está aí,
Jesus está contemplando sua necessidade. Jesus está contemplando sua necessidade. El leão da tribo de Judá. Irmã Marcela, Jesus foi morto, sacrificado como el cordeiro, porque era o sacrifício santo. Ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ele está para nos defender. Ele está por nós outros. Ele intercede por nós outros ali, junto ao Padre. Jesus morreu por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa santificação. Eu não sei como tu está nesta hora, mas Jesus sigue sendo o perdonador e o salvador de nossa vida. Essa Semana Santa, que tu ponga isso em mente, o preço que foi pagado foi por mim. Não permita que Satanás ponga em sua mente que tu não vale nada. Não, tu vale, a sangue de Cristo te comprou. Não permita que o inimigo venha estar tentando quitar sua vida. Eu vou quitar minha vida, porque aqui nesta vida eu não valho nada, as pessoas estão me oprimindo, as pessoas não querem ter relação comigo, não querem ter minha amistade. Ei, Jesus vive e Ele se importa contigo. Jesus é o melhor amigo, Jesus é o centro de todas as coisas, e porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Oh, oremos ao Senhor. Padre Santo, Padre bendito, Senhor, consumado foi tudo na cruz. Senhor, Tu nos perdona. Senhor, Tu nos transforma. Senhor, cambia a nossa história. Ajuda-nos a entender, Senhor, esse sacrifício, Senhor, magnífico que foi feito na cruz. Ajuda-nos, Senhor, a crer. Ajuda-nos a caminhar em santidade. Ajuda-nos a caminhar por fé. Espírito Santo de Deus, toque no coração dos homens, toque no coração das mulheres, para entender, Senhor, que sem Ti nada somos, Senhor. Sem Ti nada somos, Senhor. Tu vive, Tu reina, governa nosso ser, governa nossa vida. Se revela, Senhor, como Salvador. Se revela, Senhor. Senhor, somos pecadores, e nesta hora pido perdão de meus pecados. Pido perdão, Senhor, de minhas faltas. Cubra-me, Senhor, com Tu sangue. Senhor, esse sacrifício não é em vano. Eu tomo, Senhor, esse sacrifício por minha parte. Confesso os meus pecados e entrego minha vida a Ti. Senhor, não quero estar apartado de Ti. Quero viver contigo, desde a hora hasta a eternidade. Cubra-nos, Senhor, com Tu sangue. Introduza-nos, Senhor, na sala do trono, onde está, Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Senhor, Te adoramos, Te exaltamos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Alabado seja Deus. A morte foi vencida na cruz. A morte não tem poder sobre ti. A morte perdeu seu aguijão. Onde está seu aguijão? Tragada foi a morte na vitória. Cristo Jesus, mais que vencedor. Ele vive, Ele reina, e a glória do Senhor seja exaltado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, Ele Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós outros. Ele ore para sempre. Amém e amém. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor.